Muito bem, vamos ver agora a seção. Eu vou criar aqui um arquivo chamado seção 1 e esse arquivo vai criar para mim uma variável na seção e eu vou poder usar ele no arquivo chamado seção 2. É, Seção é bem parecido com os cookies. A única diferença entre seção e cookie, e é uma diferença pequena, mas é bem grande, é que o cookie ele é armazenado no computador do usuário. E a sessão, na verdade, ela é armazenada no servidor. Então, os dados guardados, armazenados numa sessão, são muito mais seguros do que os do cookie. É... Para eu poder utilizar a sessão, eu tenho que inicializar ela. E eu faço isso com a função session start. É... Uma vez feito o session start, eu tenho o cifrão underline session. E aqui eu boto o nome da minha variável, vou botar variável. E aqui eu posso. E aí eu boto o valor que eu quiser nela. É, eu não quero botar os caracteres especiais e tudo mais para botar acentuação, vou botar meu nome sem acento mesmo. Então aqui no seção eu vou gravar a variável com meu nome no PHP. E no seção 2 eu quero mostrar essa variável. Então eu vou botar aqui um echo session variável e seção 1.php. Ele vai gravar essa variável. E no seção 2 eu vou mostrar. Só que ele vai me dar um erro aqui. O que aconteceu? Ele está falando, ó, a variável session não existe. Essa variável só é criada, na verdade, com o session start. Eu não preciso voltar no session 1 porque no sessão 1 porque essa variável já existe lá na sessão. Só que o arquivo sessão 2, como não tinha o session start, ele não tinha acesso à sessão. E agora ele já está funcionando. Então, sessão é, na verdade, uma maneira muito simples de eu guardar uma variável em uma página e poder utilizar ela em outra página. O interessante de você notar no PHP é que essa sessão ela gera um identificador e isso é na verdade guardado no cookie do usuário. Então a sessão ela vai manipular sim cookies, porém ela vai armazenar no cookie do usuário apenas um identificador, tá? Só um ID para o servidor saber que aquele usuário tem aquela sessão lá no servidor. O detalhe é o seguinte: esse cookie é guardado com o parâmetro zero. A gente viu no set cookie esses três parâmetros aqui. Então eu tenho aqui o name, que é o session ID, o valor, que é o ID da sessão, e esse expire ele está com o valor zero lá no configurado no PHP. Esse valor zero, o que ele faz? Ele faz com que esse cookie seja apagado quando o usuário fecha o navegador, tá? Então, se eu fechar aqui o meu navegador e abrir novamente, ele vai ele vai ter apagado esse meu cookie, tá? Eu não vou ter mais vamos botar aqui PHP online, seção 2.php, e aí o variável não existe. Você vê que ele não deu o erro do session não existe, e sim a variável não existe. E se eu voltar lá no seção 1, ele vai gravar essa variável, e no seção 2 ele vai mostrar essa variável para mim. Eu posso ver esse ID dessa seção,
tá? Então vamos botar aqui no variável 2 aqui, ó. Vamos botar aqui um BR. E eu tenho o session ID, que eu consigo ver o ID da sessão. Então você vê que eu tenho esse ID aqui. E se eu fechar o navegador de novo e abrir ele mais uma vez, vim aqui no sessão 1.php para ele gravar aquela variável. E no 2, vocês vão ver que o número já mudou bastante. Ele começava com A e agora é um 532. E eu posso regenerar esse ID dessa sessão. Session Regenerate ID. Ele está regenerando o ID da sessão, mas você vê que ele mantém para mim os dados da sessão. Então, sessão, na verdade, é uma maneira bem prática de você guardar as variáveis no navegador. O único lado negativo da sessão é que os dados vão ser apagados se o seu usuário fechar o navegador. A gente vai ver um pouco mais na frente, do curso, quando a gente for começar a trabalhar com login. Vamos ver como que faz o login ser persistente. Os dados do login, quando a pessoa se logar, eu vou armazenar a sessão. E para tornar esses dados persistentes, eu tenho que trabalhar com o cookie, na verdade. Mas eu vou trabalhar com o cookie e com o navegador, ou com o banco de dados, para que eu não guarde no cookie dados do usuário sigilosos, que isso não é nada recomendado. E basicamente isso daí eu trabalho com sessão. Só para finalizar, vamos aprender também a destruir a sessão. Então, na verdade, vamos criar aqui um terceiro arquivo, o sessão 3. Sessão 3. E para eu destruir a sessão, eu primeiro tenho que abrir a sessão. Tá? Desculpa. Session Start, eu estou afoito para destruir a sessão. E aqui eu faço um Session Destroy, que destrói a sessão. E para ter certeza que, dependendo da lógica que você vai ter, eu vou botar aqui um Unset Session, porque basicamente é o mesmo tipo de trabalho que com cookie. O Session Start está criando a variável Session, e o Session Destroy ele vai destruir a sessão. Mas essa variável Session, na execução dessa página, continua existindo. Então, para eu evitar qualquer dor de cabeça, eu dou um Unset Session e aí eu destruo essa variável que foi criada junto com o Session Start. Então, eu tenho aqui o Sessão 2 está funcionando. E aí eu venho aqui no Sessão 3, ele vai destruir a sessão. E se eu voltar aqui no 2, ele vai ver que a variável não existe. Tá? Eu tenho uma sessão porque eu dei o Session Start, porém a variável não existe. Se eu voltar lá no Session 1, no Sessão 1, ele vai criar a variável, no 2 ele tem a variável lá, e no 3 eu destruí a sessão. Então, voltando para o 2, a variável não existe. Se eu vier aqui no 3, ele destruiu a sessão. 1, ele criou a variável, e no 2 eu estou mostrando a variável. Então, o trabalho com sessão é bem tranquilo. Lembrando sempre que você tem que colocar o Session Start. E essa função do Session Start, em algumas versões mais antigas do PHP, se você colocar ela em qualquer lugar que não seja aqui, na primeira linha, no primeiro momento, dá problema. Sendo que em muitas configurações do PHP, se você tiver qualquer saída de texto que para o PHP uma linha em branco, como a gente viu já nos cookies, também vai dar erro, tá? Então, tanto com cookie quanto sessão, você trabalha sempre com o PHP abrindo na primeira linha e você não vai ter nenhuma dor de cabeça.